Você já se perguntou por que alguns narcisistas parecem ignorar completamente o mal que eles fazem aos outros? No vídeo de hoje, vamos adentrar nas profundezas desse comportamento perturbador e entender por que essas pessoas não apenas ignoram o mal, mas muitas vezes elas justificam o que elas fazem. Se você está lidando com alguém assim, fica aqui comigo para você poder descobrir o que realmente está por trás dessa mentalidade e como você pode proteger a sua sanidade. Você não vai querer perder isso. Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico, especialista em clínica médica, eu sou professor de medicina, também atuo ajudando vítimas de relacionamentos tóxicos, conturbados e com pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E uma das palavras ou características mais perturbadoras associadas ao narcisismo é o mal. Normalmente, quando falamos sobre indivíduos que se entregam ao mal, estamos nos referindo aos narcisistas malignos. Esses são indivíduos que estão no extremo do espectro do narcisismo, onde isso os consome completamente. É quem eles são. E às vezes, no entanto, você pode encontrar indivíduos que não são tão extremos quanto os narcisistas malignos, mas que participam de atos malignos ou certamente permitem, ajudam e até pedem desculpas pelo mal cometido por outras pessoas. Eles não têm qualquer pensamento negativo sobre isso. Simplesmente eles deixam passar. O que está acontecendo aí? Quando eu falo sobre esse mal, eu estou falando sobre a disposição de infligir dor e sofrimento desnecessários aos outros. Obviamente acompanhada por uma falta de remorso, uma falta de empatia. O mal se refere a uma ausência de bondade e, como você já me ouviu dizer, a ausência de amor, que é uma parte fundamental do narcisismo. Indivíduos malignos precisam destruir os outros indivíduos. Ouviu bem mesmo? Eles precisam destruir outras pessoas. E esse é o modo deles de se tornarem extremamente poderosos e controladores, sendo sustentados pelo ódio, pelo desprezo, e é assim que eles vivem e é isso que os define. Quando falamos sobre indivíduos propensos ao mal, obviamente estamos falando sobre uma falta de empatia. Mas é mais do que isso. Para esses indivíduos, os seres humanos são pouco mais do que objetos, o que é muito triste. Você é um objeto a ser usado, alguém que pode ser descartado. Um acessório, uma ferramenta. Ou se não for nada disso, alguém sem utilidade, sem valor inerente, que pode ser ignorado ou ignorada, como se não tivesse nenhuma importância. E eu acho necessário perguntarmos como uma pessoa chega a esse ponto de maldade. Ignorar o que ela causa aos outros. Eu tenho algumas reflexões sobre isso. Primeiro, quando falamos sobre alguém que justifica ou ignora o conceito de maldade, muito frequentemente essas pessoas adotam uma mentalidade de vítima. Em algum momento do passado, elas se veem como tendo sido fortemente maltratadas. Quase todas elas podem olhar para trás e pensar, eu tive pessoas terríveis na minha vida, que não me trataram bem. E elas carregam muita dor e sofrimento. Como resultado, desenvolvem uma noção ampla de que o mundo lá fora é um lugar ruim. A única maneira que eu tenho de sobreviver aqui é ser melhor do que os maus. E há um tipo de paranoia nisso, mas começa com elas sentindo que foram vítimas e não querem ser vítimas novamente. Em vez de transformar isso em uma motivação para fazer o oposto, elas se tornam piores do que aqueles que fizeram as coisas negativas com elas. Você está entendendo aqui? Mas não se engana, não. Essas pessoas sentem que o mundo está contra elas. Em segundo lugar, uma vez que uma pessoa entra nesse caminho de maldade, onde há uma mentalidade destrutiva, ela tem dificuldade em distinguir as características únicas de outras pessoas. Em outras palavras, quando você está na presença dessas pessoas, elas simplesmente te agrupam com todas as suas negatividades. Elas têm um alto grau de cinismo e fazem generalizações amplas. O mundo lá fora não é bom. Isso inclui você. E você está lá, pensando, eu quero cozinhar para você, eu quero te ajudar no projeto, eu quero te contribuir contigo. As pessoas não são boas, você não é confiável. Esse é o pensamento do narcisista. E outro ponto a ser considerado é que essas pessoas detêm um grande medo da irrelevância. Elas precisam ser dominantes. E quando eu digo que precisam ser dominantes, isso é imperativo para elas. Elas têm que ser dominantes. Elas pensam, você vai me notar, você vai prestar atenção em mim. Elas querem ser notadas. E nem sequer passa pela mente delas pensar. Uma das maneiras de ser notada é ser uma pessoa gentil, ser edificante, transformar a vida dos outros. Não é verdade? E isso nem passa pela cabeça de uma pessoa narcisista. Elas pensam apenas em termos de poder. E a melhor maneira de evitar a irrelevância é ser quem detém o poder, tá entendendo? Então, além disso, elas acreditam que de alguma forma dar a você o que você não quer as torna mais poderosas. Por exemplo, se você diz assim, eu gostaria de descansar nesse final de semana e aproveitar e relaxar, elas vão responder, não, quando você está na minha presença, não. E ela vai te sabotar no seu final de semana. Ser contrário é a maneira delas de dizer, você está lidando com alguém que não pensa em termos de cooperação ou harmonia. Eu não faço isso. O narcisista diz claramente para você com as ações dele, eu não faço isso. Não tem cooperação. Elas sentem
sentem-se bem de um jeito estranho quando fazem algo especificamente para serem contrárias. Eu ganho fazendo você perder. É assim que eles pensam. Então, outro ponto é que, para uma pessoa narcisista, a bondade parece fraqueza. Uma das coisas que podemos dizer sobre bondade é que, às vezes, pode haver uma vulnerabilidade associada à bondade. E, francamente, essa vulnerabilidade não é necessariamente uma coisa ruim. Não é. Vou ajudar aquele indivíduo que precisa, né? Eu vou mostrar o meu lado terno, o meu melhor lado. Só que um narcisista pensa assim, pessoas ternas são pisadas. E eu não vou ser uma pessoa terna, senão alguém vai me pisar. Eu não aceito isso. Então, ao invés de dizer, vamos entrar aqui no espaço de fraternidade, vamos entrar aqui no espaço de cooperação, o narcisista pensa assim, não, pera lá, eu não preciso de nada disso aqui, não. Eu só preciso do meu poder. Então, certamente, há influências ambientais que levam pessoas narcisistas para o caminho do narcisismo. Mas assim como algumas pessoas são educadas para serem gentis e pessoas ternas, outras são programadas para serem opositoras. E isso pode estar aqui em jogo. E há questões importantes a considerar ao tentar entender essa pessoa que ignora ou desconsidera o impacto de como tratam você e te desumanizam. Então devemos lembrar que esses indivíduos não são absolutamente capacitados para a inteligência emocional. Priorizar a compreensão das pessoas de dentro para fora não é algo que eles fazem. O medo de serem substituíveis, de serem desnecessários, é tão forte e tão avassalador que não conseguem fugir disso. Eu devo ser notado. E devo ser o mais importante. Então podemos dizer que eles têm uma visão de mundo profundamente negativa. E a visão deles é construída em torno da ideia de que a vida não traz muita coisa boa. Quem for pior, quem for mais maléfico, mal, mais poderoso, vence. E você não vai muito longe tentando convencer uma pessoa narcisista do contrário disso que eu acabei de falar. É interessante pensar que a melhor maneira de amadurecer não é necessariamente olhando todas as coisas maravilhosas da vida, mas examinando o seu lado sombrio. Quando falamos sobre o lado sombrio, estamos falando sobre as partes de você que você não gosta muito e que tende a ignorar. Todos nós temos isso, tá? Sabe quais são essas partes? São suas feridas, seus medos reprimidos, seus sentimentos de inadequação ou até o ódio que você carrega dentro de si e as origens disso. E quando você está disposto a olhar seriamente para essas coisas, isso pode fazer parte do seu crescimento. Em outras palavras, olhar para as partes de você que não são muito lisonjeiras, muito boas, mas ainda assim perceber que você precisa de fazer isso, faz muito bem. Nós devemos fazer. Só que as pessoas narcisistas têm pavor de fazer isso. Elas não vão fazer essas reflexões. Então, pessoas que ignoram o seu próprio lado mal, ou que pedem desculpas pelo mal em nome de outras pessoas, basicamente desistiram da vida. Primeiro, desistiram de si mesmos. Elas não conseguem conceber o amor, bondade, integridade. Para elas, isso é coisa de perdedor. E não vão seguir esse caminho. Elas descarregam vergonha e desvalorização em você porque é assim que elas pensam. Isso é o que carregam por dentro. Essa é a moeda de troca dessas pessoas. E sabendo que há pessoas assim, você pode se perguntar, como que eu vou responder? Minhas reflexões são, primeiro, cuide das suas próprias necessidades separadamente. Porque essas pessoas malignas não fazem isso. Isso significa um compromisso forte e compreensão dos seus limites. Mantenha seu senso de identidade, apesar do que elas trazem a essa equação. Permita-se lamentar, sabendo que essa é uma pessoa com quem você talvez tenha desejado se conectar de uma maneira gentil. Mas elas não permitem isso. Permita-se sentir triste. Permita-se sentir triste por isso. Mas em última análise, você precisará se afastar dessas pessoas, pois certamente não são pessoas com quem você pode se unir. Cuide-se, pratique o autocuidado. Vá se conectar com indivíduos que tenham alguma concepção de bondade e amor. Tristemente, há pessoas assim que não vão ajudar e nem aceitar ajuda. Eles estão em uma armadilha criada por eles mesmos. Você não precisa entrar nessa armadilha com eles. Eu espero que você possa ver isso pelo que é lamentar e seguir em direção ao que sabe ser a melhor alternativa. E ao fazer isso, eu desejo que você encontre um modo de vida alternativo que seja fundamentado na sua própria paz. Agora, certamente se você chegou até aqui, você já vivenciou ou conhece alguém que passou por um relacionamento emocionalmente desgastante e abusivo. Ou seja, um relacionamento em que ocorre abuso emocional, manipulação, mentiras, traições. E foi por ter vivenciado uma experiência assim terrível por mais de um ano, eu resolvi ajudar outras pessoas criando um método. O que o método é? O método é um passo a passo. E esse passo a passo tem um nome, que é quebrando as algemas. A gente quebra as algemas, a gente sai disso. Lá eu tenho mais de 69 aulas, um grupo de apoio. Esse grupo de apoio tem os alunos que estão vivendo aquilo ali, que estão querendo sair daquilo, você vai ter gente que te entende. Transcrições em PDF para você acompanhar as aulas enquanto você assiste. Você vai ter as ferramentas necessárias para definir limites saudáveis nas suas relações, reconstruir sua autoconfiança, curar traumas profundos, reencontrar sua alegria, se tornar uma versão mais resiliente de si mesmo ou de si mesmo. Para saber mais sobre o Quebrando as Algemas, fazer sua inscrição hoje mesmo, você deve acessar o link que está na descrição desse vídeo ou digitar no seu navegador o endereço que aparece aqui na sua tela.
Agora, se você quiser uma consulta particular, ter um tempo direto comigo, um atendimento mais personalizado, eu também faço essas consultas de orientação médica voltadas para o relacionamento. Numa sessão, então, de aproximadamente 1 hora, nós dois vamos conversar por vídeo e eu vou conhecer a sua história e desenvolver um plano orientado para as suas necessidades e circunstâncias específicas. E juntos nós vamos traçar as melhores estratégias para a sua cura e seu crescimento. O link para fazer isso também está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Agora que você chegou até aqui, me conta. O que você achou desse conteúdo que eu acabei de dar para você aqui? Se você não é inscrito ainda no meu canal, queria que você se inscrevesse, porque você vai receber mais vídeos sobre esse tema e você vai ficar mais esperto, mais inteligente em relação ao transtorno de personalidade narcisista. É muito importante que você curta, que você comente, eu leio todos os comentários, que isso faz com que o YouTube possa reconhecer esse conteúdo como relevante e esse vídeo alcançar mais pessoas, ajuda o meu trabalho aqui na internet. Agora, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, você sabe que aqui tem mais de 600 vídeos no meu canal, você pode assistir esse vídeo aqui, ó. Por que os narcisistas usam a maldade seletiva? Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.